Lucas 1, 26 até 38. Vamos ouvir a palavra de Deus, Lucas 1, verso 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade de Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Eu escolhi a leitura de Lucas capítulo 1, porque fala em Lucas 1 sobre uma das primeiras um dos primeiros momentos na vida de Jesus Cristo aqui na Terra, no qual o Espírito Santo está agindo e operando e atuando na vida e no ministério dele. Vocês se lembram que nós já tratamos o Espírito e sua história, que mais ou menos tratou do Espírito Santo no Antigo Testamento, muito rapidamente, e não entrando em todos os detalhes, mas começando em Gênesis capítulo 1, verso 1 em diante. Nós tratamos como o Espírito Santo se revela, como ele opera e atua no Antigo Testamento. E hoje nós chegamos já no Novo Testamento. E nós chegamos ao tema o Espírito de Cristo. Quer dizer, Cristo sendo a palavra grega que é igual à palavra hebraica Messias, ou Mashiach, o ungido. Então, especialmente hoje à noite, tratando sobre o Espírito e sua obra, sua atuação na vida e no ministério do Messias. Quando nós falamos Cristo, nós não devemos... Bom, nós sabemos que Cristo é a segunda pessoa da Trindade, ele é o Filho de Deus, mas Cristo é o título dele, ungido, Messias, que especialmente fala sobre a sua obra que ele fez aqui na terra, desde a conceição dele até a ascensão dele, e todas as consequências desta obra. Vamos começar nosso estudo deste tema abrindo a Bíblia em João capítulo 15, porque o ensino mais concentrado nos evangelhos sobre o ministério do Espírito nós achamos no discurso de despedida de Jesus. João 13 até João 16 fala muito sobre a ação do Espírito no ministério e na vida de Jesus. E em João 15, verso 26 e 27, nós temos a vinda do Espírito anunciado em termos programáticos. Qual é o programa dele? Qual que ele vai fazer?
Veja João 15, 26 até 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. A primeira coisa que devemos ver é que isto é linguagem jurídica. Testemunhar, testificar é uma ação que você faz perante um tribunal ou perante um juiz, dá testemunho. Não é aqui um testemunho com uma história sobre alguma coisa que aconteceu com você que você quer compartilhar, mas é um testemunho jurídico. E o Evangelho de João tem este motivo, ou este tema. Agora eu tenho uma dúvida que eu não consegui tirar pelo meu dicionário, então eu vou perguntar meus dicionários ambulantes aqui. Quando eu digo motivo, que um certo livro tem um motivo, o que vocês entendem por isso, assim, em português? Motivo no sentido de propósito ou motivo no sentido de tema? Pode ser tema também? Porque vocês sabem que na música, uma música pode ter um motivo, no sentido, nós chamamos em inglês motif. É uma melodia que sempre é um tema que diga na melodia. Então é nesse sentido que o livro está usando. Pronto. É nesse sentido que o livro está usando a palavra motivo. Se você tem um livro, não está falando sobre o motivo do livro de João, no sentido de objetivo ou propósito, mas está falando sobre o motivo no sentido de tema. Bom, vamos encerrar esta aula de vocabulário e vamos continuar. O Evangelho de João tem o tema, o motivo de Jesus sendo julgado, Jesus sendo posto à prova perante o tribunal para ser verificado quem é ele. Nos primeiros 12 capítulos, várias testemunhas dão seu testemunho. E, finalmente, no capítulo 20, verso 31, João indica qual é o objetivo do seu evangelho. É de servir como testemunho documental da identidade de Cristo. Ele diz em João 20, 31, estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, ele explica que ele escreveu o seu evangelho, registrando as palavras e os atos de Jesus para servir como testemunho, para verificar quem ele é, para testificar que ele é Filho de Deus mesmo. E este processo de testemunhar acerca da pessoa e da obra de Cristo é um processo contínuo. Os apóstolos também devem testemunhar, verso 27 de João 15. Mas a testemunha principal é o Espírito, e ele diz, este Espírito eu vos enviarei da parte do Pai. O Consolador, o Parácletos, que em português é Paráclito. Então vamos falar sobre o Paráclito. Qual é o significado do termo que nós temos aqui traduzido no verso 26 como Consolador? Para, em grego, significa ao lado de, entre outras coisas, e o verbo kaleo é chamar. Então, Parácletos é alguém que está chamado para ficar ao seu lado. Antigamente, o significado mais antigo é alguém que consola, que conforta, mas aqui, especialmente, tem o significado mais jurídico, alguém que está ao seu lado para ajudar ou defender você. Então, o Espírito, nós podemos ver aqui em verso 26, ele é um advogado testemunha que testifica de Cristo. Agora, os apóstolos também são testemunhas, porque veja a explicação de Jesus.
vós também testemunhareis. Por quê? Porque estáis comigo desde o princípio. Então, os apóstolos são capazes e qualificados de serem testemunhas de Jesus, porque eles estão com ele desde o início, conhecem quem ele é, o que ele tem feito. Eles são testemunhas oculares. E o Espírito Santo, quanto mais, é alguém que conhece muito bem, desde o princípio, quem é Jesus e o que ele tem feito. E nós vamos ver isso especialmente durante esta aula. Na cultura do Nosso Senhor, a cultura do Antigo Testamento, ele foi circuncidado, ele foi criado debaixo de toda a lei e as práticas do Antigo Testamento. E na cultura dele, o desfecho de um processo perante um tribunal dependia não de um advogado muito hábil, muito esperto, como nós temos hoje em dia, pelo menos nos filmes, mas de testemunhas. Dependia, sua vida ou sua morte, muitas vezes, dependia de testemunhas que tinham condições de testificar em teu favor. E nós lemos muito, por exemplo, nos Provérbios, sobre o poder de um verdadeiro testemunho, de uma verdadeira testemunha ou uma falsa testemunha. E como Deus aborrece a falsa testemunha, porque muitas vezes a consequência era a morte. Podemos pensar no, eu não sei o nome dele em português, Nabote, aquele que tinha um terreno e o rei Acabe queria... A vinha, se chama vinha, pronto. Eu disse terreno porque eu não sabia a palavra vinha, mas você me pegou, tudo bem. Aí ele tinha a vinha e Acabe queria, e ele estava chorando como um menino, e Jezabel disse, que isso, eu vou resolver. E mandou falsas testemunhas se levantar contra ele. Okay? O próprio Senhor Jesus, a mesma coisa, não é? Falsas testemunhas se levantaram, mesmo sem condições de colocar alguma coisa sobre ele, de culpar ele, mas eles se levantaram. Então, isto foi o tipo de processo na cultura do Senhor Jesus, na cultura do Antigo Testamento do povo de Israel. Testemunhas se levantam e falam em seu favor ou contra você. Então, estas testemunhas, para salvar a sua vida, eles precisavam ter um profundo conhecimento de você e da sua vida e das suas ações para assim testificar. E o Espírito Santo é plenamente qualificado para ser uma tal testemunha, porque ele está com Cristo desde o início. Desde o início em Gênesis 1 já, e antes, mas especialmente falando sobre Cristo no sentido do seu título messiânico, ele está com Cristo literalmente desde o início da sua conceição. Então a conexão entre Espírito e Cristo é tão forte que possuir o Espírito é possuir o próprio Cristo. Vamos abrir Romanos 8, verso 9. E nós vamos ver como o Espírito conhece Jesus Cristo, está tão intimamente ligado a Ele, que Paulo, de uma forma mais natural, até fica trocando entre Espírito e Espírito de Deus, Espírito de Cristo e Cristo, quando ele fala em Romanos 8, verso 9 e 10. Eu até coloquei o texto para as pessoas que são preguiçosas demais para abrir a Bíblia e achar. 8, verso 9 e 10 diz o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, então ele, de uma forma mais natural, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, ele troca, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, aí ele trocou de novo, não é? Ele está falando sobre o mesmo Espírito, mas ele fala Espírito de Deus habita em vocês, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo habitando nele, mas se Cristo está em vocês, então ele chama Espírito de Deus, Espírito de Cristo e Cristo, trocando os nomes, mas claramente tudo se referindo ao mesmo ser, que é o nosso Deus, o nosso Salvador. Então isso é a ligação tão íntima entre Espírito e Cristo.
Já nas profecias do Antigo Testamento sobre o Messias, ele é visto como o homem do Espírito par excellence. Bom, vocês podem adivinhar, porque é muito perto de português, não é? Francês é muito perto, por excelência. É o mais chamativo, o exemplo mais chamativo, o ápice. Isaías 11, verso 1, alguém pode ler? Sairá o amparo do tronco de Isaías, um rebento retornará de suas raízes. Continue com o verso 2. Repousará sobre ele o Espírito de Jeová, Espírito de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho e de poder, Espírito de conhecimento e temor a Jeová. Pronto, então isso fica claríssimo, a conexão entre o Messias e o Espírito. 42, verso 1. Este é meu servo, eu o sustentarei, meu escolhido, em quem minha alma tem contentamento. Eu pus sobre ele meu espírito, ele trará justiça às nações. Ok, então falando sobre o servo do Senhor e que ele haverá sobre ele seu espírito, o espírito do Senhor posto. Isaías 61, verso 1. Um texto que Jesus até cita em seu ministério aqui na terra. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Okay. Então, bom, só 3 exemplos, mostrando que no Antigo Testamento, quando se fala do Messias, esse Messias é o homem do Espírito, claramente. Vamos agora passar o resto do tempo falando sobre o Novo Testamento e o que o Espírito Santo nos ensina, ou o que a Bíblia nos ensina no Novo Testamento sobre o ministério do Espírito ao longo da vida de Jesus. E nós vamos ver 3 estágios, começando com concepção, nascimento e crescimento. Veja em Lucas 1, que nós lemos, verso 31 e 35, que um anjo aparece profetizando e declarando a palavra do Senhor a Maria. E nós temos que entender o contexto que por muitos e muitos e muitos anos, quase 4 séculos, tem havido um silêncio total da parte de Deus para com seu povo. A revelação cessou. E nós sabemos de outras aulas e de outras leituras e de conhecimento geral que a revelação, a profecia, tudo isso acontecia pelo Espírito Santo. Homens movidos pelo Espírito Santo falando da parte de Deus quando as Escrituras foram pregadas e escritas. Então, nós temos aqui uma coisa chocante, porque depois de muito tempo de silêncio, Deus está falando de novo. Isso é algo que tem a ver com a obra do Espírito, porque ele é o Espírito de profecia. Então, é anunciado o nascimento de Jesus. Veja o verso 31, por exemplo. Eis que considerarás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. E isso em termos da atuação do Espírito. Veja o verso 35. Respondeu-lhe o anjo, porque Maria disse, como é possível? Eu não estou casada, então eu não estou com marido, então como eu posso ter um filho? Ele diz, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Então, já é profetizado que o Espírito está atuando na concepção do Messias. O Espírito, então, veio sobre, ou desceu sobre Maria, e isto é linguagem do Antigo Testamento. O Espírito Santo vem sobre alguém, ele se veste com aquela vida, conformando aquela vida aos seus próprios propósitos. Ele pega alguém e, como se fosse, se veste com aquela pessoa e faz a pessoa falar e fazer o que o Espírito quer.
e até às vezes contra a própria vontade daquela pessoa. Vocês se lembram de Balaam e Balaque? Porque o profeta não queria falar coisas boas para Israel, mas o Espírito tomou conta dele e falou contra a sua vontade. Então o Espírito mostra sua soberania desta forma. Então Lucas, o anjo, nesse caso, o anjo está usando linguagem muito conhecida no Antigo Testamento. O Espírito vai tomar posse, vai vir em cima de alguém para usar desta pessoa para seus propósitos. E no Antigo Testamento, outra coisa interessante e importante, grandes passos na história da redenção, às vezes são anunciados pela obra monergística de Deus. Quer dizer que só Deus está agindo. Ele está agindo soberanamente, sem a contribuição do homem. Ele soberanamente faz, não depende do trabalho e da contribuição do homem. Então ele, por exemplo, anuncia a Abraão, quando Abraão e sua esposa, por todos os efeitos para ter filhos, poderiam estar mortos porque são tão velhos, então não tem chance nenhuma. Então, a este casal, Deus anuncia: eu vou continuar a linha da minha aliança, porque você vai ter um filho, Sara. E ela fica rindo: como é possível isso? Então, Deus, ele leva em frente sua obra de redenção, fazendo uma coisa chocante e chamativa dessa. Sansão nasceu da mesma forma, não é? O anjo declarando um nascimento que não estava esperado. Samuel, da mesma forma, ele foi por causa da obra de Deus. Agora, no nascimento de Jesus, se uma mulher estéril ou uma mulher muito velha, que também por causa da velhice não pode ter filhos, se Deus faz uma obra maravilhosa na vida dessas pessoas para anunciar o progresso da sua salvação, quanto mais com o nascimento do Salvador. Porque não é uma mulher que apenas não pode ter filhos por causa de problemas físicos ou por causa de velhice, mas é uma mulher que não pode ter filho por causa de não ter como. Ela não tem contato com um homem, então impossível ter filho. Então Deus, ele faz um milagre ainda mais impressionante para mostrar que o passo que está sendo tomado é mais maravilhoso, é mais impressionante ainda. Agora, o poder do Altíssimo envolverá Maria. E este verbo no grego tem o significado de uma coisa, eu não sei se a palavra seria assombrar, porque assombrar é uma coisa negativa, não é? Mas é uma nuvem pairando sobre alguém, é alguma coisa pairando por cima de alguém. E este verbo em grego é usado no Antigo Testamento para descrever a glória do Senhor permanecendo sobre o tabernáculo. Vocês podem ver, por exemplo, em Êxodo 40. Êxodo 40, verso 35. Moisés não podia entrar. Vamos ler de 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela. E esta palavra, nuvem permanecendo sobre, é o mesmo verbo que nós temos em Lucas capítulo 1, que é traduzido envolverá, ou envolver. Com certeza, Êxodo foi escrito em hebraico, né? Mas na tradução da Septuaginta, que é a tradução em grego, este verbo é usado, o mesmo verbo. E também a palavra hebraica no verso 35, para permanecer sobre, é uma palavra semelhante ao verbo e o conceito que nós temos no verbo grego. Então a ideia aqui é
algo que nós podemos ver, por exemplo, em Salmo 91. Podemos abrir em Salmo 91, verso 4. Alguém pode ler? Suas asas te cobrirá, e debaixo de suas asas estarás seguro. O escudo e proteção é sua verdade. Então, vocês estão lembrando, talvez vocês que estavam aqui semana passada, sobre Deus pairando sobre a obra da criação, o Espírito Santo, lá em Gênesis 1, verso 2, e também o Espírito Santo pairando sobre o povo no deserto, na obra da redenção. Isaías 63, nós falamos sobre isso semana passada. E no Antigo Testamento fala que Deus, e nós sabemos à luz de Isaías 63, que o Espírito Santo estava sempre pairando por cima do povo durante o êxodo, durante a passagem pelo deserto. Nós temos a coluna da glória de Deus, a glória do Espírito Santo sobre o tabernáculo, e mais tarde sobre o templo. Isaías 6 fala sobre esta glória de Deus pousando ou estando pairando sobre o templo. E esta glória, vocês sabem, é chamado e conhecido como o Shekinah. Esta glória Shekinah de Deus chega a sair do templo a um certo momento. Em Ezequiel, capítulo 10, fala sobre Deus retirando sua gloriosa presença do templo. E em Ezequiel 43, nós lemos sobre a gloriosa presença do Senhor voltando para o templo, mas para o novo templo, aquele templo que Ezequiel descreve, aquele novo templo que ele descreve nos capítulos 43 em diante. Então, em Ageu, capítulo 2, vamos abrir lá, eu não sei se vocês têm essas referências aqui. Não tem. Ageu, capítulo 2, verso 7. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória a casa. Até verso 9. Diz o Senhor dos Exércitos: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ok. Então, Deus está falando sobre um dia quando Ele vai encher a sua casa com ainda mais glória. Porque o problema foi que esta nuvem da gloriosa presença do Senhor não estava fazendo falta no último templo. E Deus promete que o dia vai chegar quando Ele vai pairar com glória de novo sobre o seu templo. Ageu 2, versos 7 até 9 fala sobre isso. Malaquias 3, verso 1 até 5 fala que isso vai acontecer de uma forma súbita. Malaquias 3, 1 até 5. Pode ler somente os primeiros 2 versículos, por favor? Alguém? E eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu tempo, o Senhor, e a quem vós buscais, o mensageiro da aliança, quem vos deixai, e eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vida? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do doutrino e como o sabão dos lavandeiros. Ok, e continua falando sobre o que ele vai fazer. E isso é uma profecia da vinda de Jesus. Então, à luz de Ageu, capítulo 2, verso 7, e à luz de Malaquias 3, nós sabemos que esta glória, esta gloriosa presença de Deus, que voltará subitamente, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a glória prometida. E nós vemos isso, que desde o início da sua vida, o Espírito da glória de Deus permanecia sobre Jesus. É uma glória escondida, porque ele está no estado da sua humilhação. Mas mesmo assim, esta glória está. Vamos para João capítulo 2, onde o apóstolo fala sobre isso. Ele esconde sua glória, mas a glória está lá. João 2, 19 até 22. Jesus respondeu e disse: derribai este templo, em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias?
mas ele falava do templo do seu povo. Pronto. Então, Jesus está se referindo a si mesmo como o templo de Deus. Agora, vamos para João 1 agora. João 1,14. E alguém pode ler este versículo 14, por favor. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Pronto. De graça e de verdade. Ok? E este verbo, se eu não me engano, isso faz uns de 10 anos que eu estudei esse texto, mas, se não me engano, é o verbo tabernaculou entre nós. Então, uma referência à presença de Deus em meio do seu povo, uma presença gloriosa, que o próprio templo de Deus está conosco, o Senhor Jesus Cristo. Então, esta presença gloriosa do Senhor está conosco, mas está se cobertando, está se escondendo, mas às vezes se mostrou. E um exemplo disso é em Lucas capítulo 9, quando nós temos a transfiguração, quando ficou, de uma forma gritante, ficou claro a glória impressionante e profunda do Senhor. Lucas 9, verso 34, por exemplo. Alguém pode ler 34, por favor? Quando assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrar na nuvem. Deixa eu ver aqui, um pouco antes, verso 29 primeiro, por favor. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto esquivou suas vestes e espelho. Então, Jesus aparece em sua glória, Moisés e Elias também aparecem em glória, e nesta situação, neste ambiente de Jesus sendo manifesto em toda a sua glória, ou em muita da sua glória, vem uma nuvem e envolveu-os. E nós temos encontrado este verbo antes, não é? No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, que o anjo falou a Maria que o poder do Altíssimo te envolverá. É o mesmo verbo que Lucas só usa 2 vezes. Uma vez para falar sobre o poder do Altíssimo envolverá, ou envolvendo Maria. E aqui em Lucas 9, quando fala sobre a nuvem envolvendo Jesus, Moisés, Elias, os discípulos. Então, mais uma vez, é uma referência àquele conceito do Antigo Testamento da presença poderosa e gloriosa de Deus, pairando sobre algo ou sobre alguém. E neste contexto, eles estão conversando sobre o quê? Vamos ler verso 31, por favor. Moisés e Elias apareceram para falar sobre o quê? Verso 31. Os quais apareceram em glória, falavam na sua partida, eles estavam para cumprir o plano. Agora, preste atenção, os quais apareceram em glória e falavam, literalmente, em grego, falavam do seu êxodo. Do seu êxodo. Êxodo significa apenas saída, caminho para fora. Então, estão falando sobre sua partida desta vida, né? Mas a palavra usada é êxodo. Então, nós temos o uso no Evangelho de Lucas sobre o poder, o Espírito do Senhor se pousando ou pairando por cima. Meu vocábulo português não é tão bom, eu não posso inventar outras palavras. Mas você tem a ideia de uma nuvem, de um poder do Espírito por cima, envolvendo Maria no ato da criação. E nós temos uma referência ao poder do Espírito Santo envolvendo Jesus com respeito ao ato de redenção, criação e redenção, porque Êxodo é uma referência ao ato de Jesus de morrer por nossa salvação. Agora, eu falei criação, e isso é importante. Voltando para esta obra do Espírito Santo em Lucas 1, esta atuação dele na concessão, nós não devemos,
de um lado, é um mistério que Deus não nos revela todos os detalhes científicos, como exatamente aconteceu. Mas, do outro lado, nós temos algumas indicações e algumas pistas que a Bíblia nos dá. E nós não devemos cair no erro de pensar que é muito simplesmente aqui que o Espírito Santo está tomando o lugar de um marido. Assim, que não tem um marido, então o Espírito Santo está contribuindo de uma certa forma a parte de um marido numa concepção normal. Não, isso não. O que está acontecendo no ventre de Maria é uma obra criativa do Espírito Santo. Agora, quando nós falamos sobre criação, Deus criando alguma coisa, Deus criou todas as coisas ex nihilo, de nada? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem não está ouvindo nada porque não levantou a mão? Bom, deixa-me perguntar mais uma vez. Quando Deus criou as coisas, Ele criou todas as coisas ex nihilo, do nada, assim, de nada mesmo. Ele criou do nada. Quem acha que sim? Quem acha que não? Ninguém. Só tem uma pessoa correta aqui? Duas. Muitas vezes nós, querendo manter a ortodoxia contra os erros de evolucionismo, nós queremos enfatizar a criação ex nihilo, mas Deus criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Mas depois Ele foi ordenando e organizando essas coisas. Ele criou algumas coisas ex nihilo. As outras coisas, Ele disse que a terra produza relva. Então, saiu de material preexistente. Ele disse, Ele formou o homem de quê? Da pó da terra. Assim, sim, Deus criou tudo ex nihilo, quando nós olhamos a criação inteira. Hein? Mas não cada coisa dentro da criação. Então, o ato criativo de Deus não depende de Deus como um mágico fazer assim, e de repente aparece alguma coisa. Sim, a Bíblia fala sobre isso, que Ele chama à existência coisas que não existem. Ok? Isso fala sobre a obra de criação inteira. Mas dentro desse processo, às vezes Ele usou coisas preexistentes. Agora, não de uma forma evolucionista, mas de uma forma soberana, criativa, como a Bíblia diz. Ok? Ninguém está ficando confuso aqui? Ninguém vai me acusar de ser darwinista? Não? Então, o homem foi criado de quê? Da pó da terra. Não necessariamente de poeira, mas assim, dos materiais da terra. Os minerais e tal, que Deus formou para ser o primeiro Adão. O segundo Adão também foi criado de material da sua mãe, de Maria. Ele foi formado dentro do útero da sua mãe. É um ato de criação. O Espírito Santo está à obra. Agora, o jeito que Deus fez isto é uma coisa maravilhosa. Da mesma forma que o Espírito Santo estava pairando sobre a criação de todas as coisas em Gênesis 1, também o Espírito Santo estava pairando por cima de Maria durante este momento de levar à existência o Messias, no sentido do seu corpo humano. Não que Jesus, não que o Filho de Deus não existia antes, mas o corpo dele foi criado com a obra do Espírito Santo envolvido em todo esse processo. Ele fez isso de uma forma tão impressionante que houve uma real união entre o Filho de Deus com nossa natureza humana. Ele se encarnou mesmo. Ele assumiu a forma do homem, como diz Paulo em Filipenses. E não forma no sentido de aparência, como os docetistas dizem, mas realmente um ser humano. Ele se tornou pela obra do Espírito Santo. Mas ele assumiu, ou se encarnou de tal forma que, embora ele se tornasse completamente e realmente humano, ele não assumiu
a nossa natureza poluída e corrompida. Isso por quê? Porque o Espírito Santo estava lá santificando este processo, para que haja um Messias 100% humano e ao mesmo tempo 100% santo. Que ele compartilhava plenamente da natureza humana, natureza humana do primeiro Adão, mas não compartilhou em nada da culpa do primeiro Adão. E isto porque Jesus não nasceu de uma forma normal, não pela vontade do homem, não pela vontade do marido, mas pela vontade de Deus, como João também fala sobre todos nós que somos regenerados desta forma, no sentido soberanamente por Deus. Então, algumas pessoas acham que não é tão importante enfatizar ou crer no fato que Jesus nasceu de uma virgem. Até pessoas que têm um pano de fundo em algumas igrejas evangélicas, eles até ficam meio assim, desconfortáveis quando eles estão ouvindo pessoas confessando: creio que Jesus Cristo foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. E as pessoas ficam horrorizadas. Que isso, Virgem Maria? Não é coisa católica romana. Mas não é. A Bíblia ensina que Jesus nasceu de uma virgem. Por quê? Porque se Jesus não tivesse nascido de uma virgem, pela obra do Espírito Santo, então nós não seríamos salvos. Nossa salvação depende, ou fica em pé ou cai, dependendo deste fato de Jesus nascer pelo poder do Espírito Santo de uma virgem que se chama Maria. Nós vimos nesta obra aquilo que nós reparamos na semana passada, que a Trindade está à obra. Todas as pessoas estão trabalhando juntos. Deus Pai manda o Filho para este mundo. O Filho, de bom grado e de boa vontade, nasce em toda humilhação. E o Espírito Santo está lá executando ou aplicando todas essas coisas pelo seu poder. Nós vemos uma cooperação linda e maravilhosa das três pessoas da Trindade. Bom, isto sobre seu nascimento. Sobre sua infância, também nós vemos o Espírito Santo à obra. Lucas 2, verso 40. Alguém pode ler, por favor? Lucas 2, 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E 52. Crescia Jesus em sabedoria, e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Ok. E vocês se lembram de Isaías capítulo 11, que eu acho que nós lemos, Isaías 11. O que Deus falou sobre este rebento e renovo do tronco de Jessé: repousará sobre o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor do Senhor. E essas coisas nós vimos na infância de Jesus. Essas coisas, de uma forma gritante, estão presentes na infância do nosso Senhor. São obras e consequências da presença e atuação do Espírito Santo na vida dele. Veja Isaías 42, verso 1 também, que nós já lemos também, que eu vou pôr sobre ele o meu Espírito. Isto está acontecendo nesses dois versículos, Lucas 2, 40 e 52. Então, Cristo tem uma sabedoria, ele tem um conhecimento das coisas de Deus, que só é possível pela obra do Espírito Santo. Veja Lucas 2, 47, por exemplo. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Ele estava completamente por dentro das Sagradas Escrituras. Ele tinha entendimento. E nós sabemos, por exemplo, que ao que Paulo escreve aos Coríntios, que o homem natural não entende essas coisas. Porque são coisas espirituais que só podem ser enxergadas pelo Espírito. E Jesus tem um entendimento. Ele tem o Espírito atuando nele. Ele mostra um profundo conhecimento das Escrituras, das suas respostas.
e ficam impressionados os doutores. Jesus também mostra durante todo o seu ministério, começando com suas tentações, mas durante todo o seu ministério, ele mostra um profundo conhecimento das Escrituras sagradas, que são obra do Espírito Santo. Por exemplo, ele usa citações bíblicas para rejeitar as sugestões, as tentações do diabo. E ele tem uma confiança e um conhecimento tão profundos da palavra que ele prega com autoridade e com poder no Espírito. Nós lemos, por exemplo, sobre isso em Mateus capítulo 7, verso 28 em diante. Então, até aqui a obra do Espírito Santo na primeira fase da vida dele, do ministério dele, concepção, nascimento e crescimento. Nós vimos que até agora o Espírito Santo está acompanhando ele e atuando na vida dele. Agora, batismo, tentações e ministério. Qual é a significância da vinda do Espírito Santo no batismo, se nós já estabelecemos pela palavra que o Espírito Santo estava presente e atuante desde sua concessão? Assim, se já está aqui, por que ele vem? Isso não tem muito sentido, não é? Bom, parece que não tem. Isso nos leva a fazer uma pergunta. Por quê? Por que ele veio no seu batismo? Bom, o que acontece no seu batismo é que Jesus, no seu batismo, está sendo ungido para o seu ofício. Eu espero que vocês que estavam aqui semana passada se lembrem que o Espírito Santo, ele opera e atua de várias formas. Nós muitas vezes temos um pensamento muito limitado sobre a obra dele. E eu falei sobre a ação do Espírito Santo ungindo as pessoas, capacitando-as e habilitando-as para seu ofício. Obra do Espírito Santo que pode ser dado e retirado, sem colocar em perigo nenhum decreto eterno de Deus quanto à salvação. Por exemplo, Saul recebeu o Espírito para reinar, depois Deus retirou. E mandou um Espírito mau. De Deus, diz a Bíblia. Não que Deus tem espíritos maus, mas ele mandou soberanamente o Espírito mau para incomodar e perseguir este homem rebelde. Então, aqui nós vemos o Espírito Santo no batismo de Jesus derramado sobre ele para o ungir para seus ofícios. Vamos para Atos 10, verso 38. Agora me diga, quando eu digo 10, vocês estão entendendo o número que vem depois de 9, não é? Porque eu sempre, nas lojas, eu digo 10 e a pessoa sempre entende 3. É um problema do meu sotaque ou o problema da língua portuguesa? Eu estou suspeitando que é problema da língua portuguesa. Eu nunca consigo dizer 10. Como dizer? 10. 10. 3, 10. Muitas vezes na loja as pessoas sempre pensam que eu estou dizendo 3. Eu quero 10 litros de gás, ele coloca 3. Quero 10 biscoitos, ele me dê 3. É muito difícil. Bom, então, onde nós estamos? Atos, capítulo 10, verso 38. Alguém pode ler? Como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder a Jesus de Nazaré, e como este andou fazendo bem e curar todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Isso é uma coisa que durante todo o Antigo Testamento nós vemos profetas, reis e sacerdotes sendo ungidos para cumprir seus ofícios. E Jesus é ungido, não para um ofício, mas para 3 ofícios. Deuteronômio 18, verso 18. Alguém pode ler o que Moisés diz em Deuteronômio 18, 18? E eis-me suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhe falará tudo o que eu lhe ordenar. Esse profeta, o povo ainda estava esperando na época de Jesus. João capítulo 1, verso 21. João 1, 21. Então me perguntaram,
quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. És tu o profeta? Isso é o profeta de Deuteronômio 18:18. Eles estão esperando quem é esse profeta. E, bom, eles sabem que esse profeta vem, eles também sabem que o Messias vem, eles não sabem que o profeta e o Messias são a mesma pessoa. Veja o verso 25, por exemplo. Leia 25. E perguntaram-lhe, então, por que batizas se não é Cristo, nem Elias e nem o profeta? Ok. Então, Jesus vem, ele é o cumprimento das profecias messiânicas do Antigo Testamento, ele é o cumprimento também de Deuteronômio 18:18. Ele é o nosso sumo sacerdote, o nosso grande rei, mas também o nosso grande mestre e profeta, como o Catecismo de Heidelberg e também os catecismos de Westminster falam sobre ele nos seus ofícios. Também Jesus foi ungido como sacerdote. E nós sabemos, à luz do livro de Hebreus, esta pregação fala claramente sobre o ofício de Jesus como sacerdote. No batismo dele, nós não vemos claramente uma indicação sobre este aspecto, mas nós lemos que ele foi batizado e começou seu ministério tendo mais ou menos 30 anos. E isto é importante porque os sacerdotes começavam seu trabalho, seu ofício de sacerdote, mais ou menos na idade de 30 anos. Você pode ver isso em Números 4, verso 3. Eu não sei se eu coloquei esta referência. Números 4, verso 3, ok? Então, Jesus foi ungido na idade que normalmente um sacerdote iria assumir suas responsabilidades sacerdotais. E ele também foi ungido como rei. O que Deus falou dos céus quando Jesus foi batizado? O que Deus falou dos céus? Ok. E isto é uma referência, meu filho, eis meu filho, é uma alusão, por exemplo, entre outras coisas, a Salmo 2. Vamos para Salmo 2, verso 7. Deus, publicamente dos céus, ele reconheceu seu filho. Em Salmo 2, 7, Deus diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E continua falando sobre o fato que este Filho de Deus, publicamente reconhecido assim por Deus, é um filho que rege, que reina de uma forma soberana, com vara de ferro. Ele reina sobre as nações. Então, no batismo de Jesus, nós também vemos esse aspecto dele sendo declarado o Filho. E qualquer judeu que conhecia sua Bíblia tinha conhecimento de Salmo 2 e outras escrituras que falam sobre o Filho reinando. Agora, Jesus foi ungido, então, pelo Espírito Santo no seu batismo para o capacitar, para o dar poder, pleno poder do Espírito Santo para cumprir seus ofícios como Messias, rei, profeta e sacerdote. Ele é tão cheio do Espírito Santo que ele até batizará de João não com água, mas ele batizará com o Espírito Santo. Ele tem o Espírito Santo sem medida, não tem uma pequena porção, mas sem medida. Veja João 3, verso 34, por exemplo. Quem pode ler João 3, 34? O enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Okay. O enviado sendo o Filho, e ele não recebeu o Espírito por medida. Agora veja que a grande diferença entre João Batista e Jesus não é apenas que João é a testemunha e Jesus é o Salvador, que João é aquele que está preparando e Jesus é aquele que está cumprindo as profecias. Mas João, ele chama a atenção o fato seguinte:
Ele diz, eu estou batizando com água. É um batismo de arrependimento. Ele está batizando com o Espírito Santo. Isso é a grande diferença entre o ministério de João e o ministério de Jesus. O ministério de João é só um passo preparatório para um homem perdido em seus pecados e em todas as consequências da queda. É necessário arrependimento e repúdio do pecado, declarando a necessidade de ser liberto da sua culpa. Mas isso não é salvação em si. Salvação é o homem sendo completamente transformado positivamente conforme a imagem de Deus, como ele era no início. Vocês entendem a diferença? A salvação é negativamente tirando nossa culpa, mas não é somente isso. É positivamente nos transformando em filhos da luz, filhos do próprio Deus, feitos à sua imagem. E isso só Jesus pode fazer. Jesus que batiza com o Espírito Santo, que o Espírito Santo é aquele que faz, que nos enche e nos torna verdadeiros filhos de Deus. Então, isto é o objetivo do ministério de Jesus. Não é apenas tirar pecado, mas é colocar no lugar de pecado santidade. Jesus também, no seu batismo pelo Espírito, está preparado para conflito. Porque você vê nos evangelhos, ele é batizado e logo depois ele passa pelas tentações. Então é um batismo também de preparo, para conflito, para luta, para guerra, para batalha. Deus, pela palavra e pelo batismo, sela a Jesus o fato que ele é Messias. Vamos para João 6:27, por exemplo. A última frase em João 6:27 diz, porque Deus o Pai, falando sobre o Filho aqui, Deus o Pai o confirmou com o seu selo. E vocês que conhecem as confissões da Reforma, vocês sabem muito bem que o batismo é um sinal e um selo. Jesus foi selado por Deus. Veja também João 5:36, por exemplo, neste contexto. 5:36. Desculpe, 37. Quem pode ler? Também o Pai que me enviou deu testemunho de mim. Nunca haveis ouvido sua voz, nem haveis visto sua face. Okay. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Então, Deus com sua palavra, esse é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Com a palavra. E com o Espírito Santo, com o seu ato, derramando e batizando com o Espírito Santo, pelo batismo, pela palavra, Deus confirma e sela e garante que Jesus é o Messias prometido. Nós poderíamos abrir uma parêntese aqui muito interessante, que nós não temos tempo, para falar sobre o autoconhecimento de Jesus, né? Porque ele propositadamente, como um rei que tem coroa, que tem cetro, que tem roupas impressionantes e reais, ele se desfez dessas marcas da sua glória e majestade, como Paulo fala em Filipenses 2. Ele se humilhou. E nós devemos tomar muito cuidado. Ele continuou Deus. Não tem nenhuma dúvida sobre isso. Deus não pode se tornar não Deus. Isso é uma coisa impossível. Ele continuou Deus. Mas coisa maravilhosa e incrível que ele propositadamente se limitou a tal ponto que ele disse que o último dia só Deus Pai sabe, eu não sei. Ele fala, não é? Não que Jesus não é plenamente Deus, mas como Messias, no seu ofício de Messias, aqui na terra, no estado de humilhação, ele até aceitou uma limitação
uma restrição do exercício dos seus atributos. Não que os seus atributos foram restritos. Ele continuou, ele tinha qualquer momento o poder de fazer tudo, saber tudo, criar tudo e exercer qualquer atributo divino que ele quisesse. Mas ele não fez, ele se limitou. Até limitando o seu conhecimento propositadamente, soberanamente. E nós não devemos pensar, por exemplo, que o bebê Jesus estava lá tudo, eu sei tudo, eu já sei o alfabeto de trás para frente. Não, Jesus, ele realmente se tornou homem. Ele teve que aprender a andar. Ele teve que aprender a ler. Okay? Nós não devemos tirar da realidade da humilhação do Deus verdadeiro, Deus de verdadeiro Deus. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É uma coisa impressionante. Então, também este conhecimento e autoconhecimento do seu ofício de Messias foi uma coisa que, para o Messias, Jesus, Cristo, foi algo que foi crescendo nele na medida que ele aprendia da palavra. E por isso, quando ele tem 12 anos e já tem muito conhecimento da palavra, ele vai para o templo e estou me sentindo muito bem aqui. Sim, isso é a casa do meu pai. Ele está dando mais um passo para frente no seu autoconhecimento messiânico. Uma coisa muito linda isso. Então, Deus, em sua graça, sela a Jesus. Com 30 anos, você é meu filho. Do céu é declarado. E é selado pelo batismo com o Espírito. Então ele tem confiança e força para continuar no seu ofício. Ele tem o espírito de filiação e de segurança. Ele sabe que ele pode chamar Deus o seu Pai. Romanos 8 fala sobre isso, não é? Romanos 8, 15 até 16. Fala sobre o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Mas Jesus clamou Abba, Pai, não baseado em adoção, mas baseado em filiação. Ele não dependia de obra de outro para ele ser chamado filho de Deus. E por isso, em Mateus 14, verso 36, o que ele faz? Porque Romanos 8 é algo baseado nas consequências do sacrifício de Jesus na cruz, que como resultado, nós agora somos adotados e podemos chamar Deus Abba, Pai, por causa da cruz. Mas antes da cruz, quem está chamando Deus já? Abba, Pai. Mateus 14, eu coloquei a referência errada. É no jardim de Getsemane, e ele está orando a Deus. Ele fala neste momento, Abba, Pai. Eu não posso achar a referência agora, mas eu vou dar a vocês semana que vem. Mas no jardim de Getsemane, ele... Qual é? 26:39. É muito parecido com 14:36, né? 26:39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando ao Pai. Se possível, faça purificar. Ok. Todavia, não seja transgressor, e sim purificado. Ok. Então, Jesus tem, então, o espírito de filiação e espírito de segurança. Ele é batizado pelo Espírito Santo, ele é ungido com poder, como nós lemos em Atos 10:38. E isto, mais tarde, também é concedido aos apóstolos, de uma forma menor e diferente, mas semelhantemente ao mesmo tempo. Atos 1, verso 8, fala sobre isso acontecendo com os próprios apóstolos. Atos 1, verso 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra.
Agora, Jesus, depois do seu batismo, ele é levado pelo Espírito ao deserto. Marcos, em seu Evangelho, capítulo 1, verso 12, ele diz que Jesus foi impelido para o deserto. Marcos usa uma palavra forte, usada em outros momentos para falar sobre expulsar demônios. É uma ação forte de obrigar quase a ir, de quase empurrar, de jogar. Como demônios são jogados para fora da pessoa que está sendo exorcizada. Da mesma forma, o Espírito quase que jogou Jesus para o deserto. Foi um ato poderoso. E nós lembramos, não é, de ruach e pneuma, força, poder. O Espírito não é apenas aquela brisa amena, que também Deus pode se comunicar dessa forma, mas também é quase uma tempestade de poder. Ele é impelido para o deserto pelo Espírito Santo. Isso é importante, ele foi ungido pelo Espírito para seus ofícios. Agora o Espírito diz, vamos lá, vamos para a obra. Ele impulsionou Jesus para o deserto. Para quê? Para enfrentar o inimigo no seu próprio território. No Antigo Testamento, o deserto é um lugar onde os maus espíritos, assim, popularmente, na mente popular, o lugar dos espíritos, demônios e tal. E tem a ver com onde mais provavelmente nesta criação você iria achar o inimigo pairando aí. Também temos que ver o que está acontecendo na vida de Jesus, no ministério de Jesus. Ele é o segundo Adão. E o primeiro Adão foi tentado onde? No jardim. Ele foi tentado cercado com todas as bênçãos de Deus, com toda a beleza da criação de Deus. Ele tinha tudo. Tudo. Não faltava nada. Ele estava lá em cima. Não podia nem tomar mais um passo para cima. Ele estava no ápice. Estava lá em cima. Mesmo assim, engoliu uma tentação dizendo que tem mais para você. É como um homem que tem bilhões, Bill Gates chega aqui e diz, veja bem, eu posso tornar você mais rico. Se você engraxar meus sapatos, eu posso tornar você mais rico. Ele vai dizer, aham. Ele vai chamar o psicólogo para levar você, porque você tem problemas muito profundos. Se você acha que eu vou engraxar seus sapatos para tornar você me tornar mais rico, né? Impossível. Então, o primeiro Adão estava riquíssimo, mas mesmo assim ele caiu em tentação. O segundo Adão, ele está no deserto, que é uma representação, uma ilustração do estrago e da destruição causado pelo pecado. A raça humana, de fato, caída, não tem nada. E nesta situação, é muito, 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 muito mais forte a tentação que Jesus passa do que a tentação que Adão e Eva passaram. Porque o inimigo diz a Jesus, por exemplo, eu vou dar tudo de volta a você. Você perdeu a criação para mim. Agora, veja toda a glória da criação, dos reinos e tal. Eu vou dar de volta a você. Aí você veio para passar esse sofrimento e morrer. Mas, assim, eu vou dar e sem problema nenhum. Eu vou dar sem você trabalhar, sem você se incomodar. Isso foi uma tentação muito grande. Primeiro Adão, segundo Adão, jardim, deserto. Então, veja que Lucas chama a atenção ao aspecto do primeiro e do segundo Adão, porque quando você lê Lucas, em capítulo 3, por exemplo, veja em capítulo 3 de Lucas, ele fala sobre o batismo de Jesus, no verso 21, e ele fala sobre a tentação de Jesus logo depois em capítulo 4. E o que vem entre batismo e tentação? Que Marcos diz,
Marcos diz, ele foi batizado e logo o Espírito Santo o impeliu para o deserto. Lucas para e coloca o quê? Uma genealogia. Por que isso? Mas Lucas está nos mostrando a conexão neste contexto entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Ele está chamando a nossa atenção que quem está sendo tentado em Lucas 4 é o segundo Adão. Esta ligação entre tentação no jardim e tentação no deserto. E o último Adão, vocês sabem que Paulo chama Jesus o último Adão, por exemplo, 1 Coríntios 15, verso 45, ele faz aquilo que o primeiro deveria ter feito. O que ele faz? Veja Mateus 4, verso 10. O que ele diz a Satanás? Mateus 4, 10. 10. Não 3. Ele fala, retira-te, Satanás, porque está escrito. Quer dizer, ele se refugia na palavra de Deus. Ele diz, Satanás, cai fora, porque Deus falou. O que Adão e Eva deveriam ter feito, não é? E não fizeram. Jesus, o segundo Adão, ele fez. Então nós vemos, nesse contexto, Jesus sendo batizado, Jesus sendo impelido para o deserto, para ser tentado, para enfrentar o inimigo. Nós vemos o Espírito Santo está agindo como um divino estrategista que está mapeando o terreno da batalha, dirigindo o rei guerreiro. Vocês sabem o Salmo 110, que fala sobre o Messias em termos de guerreiro. O Espírito Santo está dirigindo o rei guerreiro Jesus para os pontos de conflito. Ele está atuante no ministério de Jesus. E o que acontece depois da tentação? Lucas 4, você tem que ser rápido com os dedos. Lucas 4, verso 14. Como Jesus voltou depois da tentação. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para Galileia. Está vendo? Batismo, tentação, a volta para começar a pregar, tudo isso o Espírito Santo atuando e com poder. E o que Jesus faz neste ministério que ele começa no poder do Espírito? Ele começa a destruir o poder do diabo, a restaurar o reino de Deus. Veja Atos 10 de novo. Leia Atos 10, 38, por favor. Como Deus enviou a Jesus de Nazaré como Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era. Então, a unção do Espírito Santo e o poder faz com que ele venha curando a todos os oprimidos do diabo. Importante isso, ele está resgatando pessoas de debaixo do poder do diabo. Todas as doenças, todos os problemas, todas as tristezas que existem neste mundo caído são consequências e ilustrações do nossa escravidão ao poder do diabo. E Jesus vem para dizer, bom, eu estou mudando isso, eu estou transformando vidas e resgatando vidas no poder do Espírito. E ele fala sobre isso em Lucas 4 em termos do ano de jubileu. Vocês sabem que o ano de jubileu sempre foi um ano muito alegria. Você não tinha dinheiro, você se vendeu para ser escravo de uma outra pessoa, mas no ano de jubileu você foi libertado e todos as dívidas canceladas. Um ano de alegria, de liberdade. E Jesus anuncia que ele veio para isso. Lucas 4, 18. Onde ele cita Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar, quer dizer, falar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. É o ano de jubileu, o ano final de jubileu que chegou. Jesus, no poder do Espírito, a pregação dele tem poder. Veja o versículo 32. Alguém pode ler? Lucas 4, 32. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Ok, então, veja 33 também em diante, que fala sobre este homem possesso, e ele pode
curar com poder, repreender com poder este homem endemoniado. E as pessoas ficam impressionadas. Veja, verso 36. Todos ficaram grandemente admirados, comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saiam. Então nós vemos Jesus exercendo o seu ministério no poder do Espírito. Ele pode tocar alguém e essa pessoa fica curada por este poder. Mateus 12, verso 28, Jesus explica como ele faz tudo isso, como ele liberta, como ele resgata, como ele tira as pessoas de debaixo do poder do diabo e suas consequências. Mateus 12, verso 28, diz: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ok. Então, mais uma vez, Jesus, ele atribui o seu poder nessas coisas ao Espírito de Deus. Agora, nós vemos então o Espírito plenamente atuante no seu ministério e os demônios até ficam um pouco surpresos por isso. Eles ficam atônitos, porque os demônios sabem muito bem sua teologia. E também eles conhecem muito bem sua escatologia. Eles sabem que um dia Deus vai restaurar a terra inteira e não vai ter mais resquícios de pecado e de escravidão ao diabo, e que o diabo e todos os seus serão jogados no lago de fogo para sempre. Eles sabem disso. Só que eles não estavam esperando isso acontecendo agora. Eita, Jesus está chegando aqui, impondo o reino de Deus, tirando o poder do diabo, e será que o dia final já chegou? Eles até indagam a Jesus sobre isto. Mateus 8, 29. Isso é muito interessante. Leia, por favor, Mateus 8, 29. Eles que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar antes do tempo. Antes do tempo. Quer dizer, eles sabem que um dia vai chegar esse momento, mas eles estão vendo Jesus atuando com poder, tirando pessoas de debaixo do poder do diabo e afirmando e reerguendo o reino soberano de Deus nesta terra. Eles ficam com medo. Será que o fim já chegou? Ou será que ele está fazendo as coisas antes do tempo? Jesus, então, exerce seu ministério em pregação, em sinais e maravilhas no poder do Espírito. Mas o Espírito também se manifesta no próprio caráter de Jesus. Veja, por exemplo, Lucas, mais uma vez, Lucas 4, verso 15. Ensinava nas sinagogas deles e era glorificado por todos. Glorificado no sentido de louvado, ou bem falado. Verso 22 também, por favor. Todos davam um bom testemunho dele e estavam maravilhados das palavras de graça que saíam de sua boca. Diziam: não é este o filho de José? Ok. Então as pessoas estão ficando impressionadas também com o como se chama? O jeito que Jesus está se comportando, o que ele está falando, o que ele faz, o que ele fala, são coisas graciosas. Ele é muito amado, muito respeitado. Ele está mostrando frutos do Espírito. E as pessoas estão percebendo isto e ficando maravilhadas com isso. Ele cresceu, diz Lucas, em favor com Deus e os homens. Mateus 12 também, 12 verso 18 até 21, fala sobre sendo cumprido na vida de Jesus as palavras de Isaías: eis meu servo que escolhi, meu amado, em quem minha alma se compraz, farei repousar sobre ele meu espírito, ele anunciará juízo aos gentios, não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará cara quebrada, nem apagará torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Então, mostra aqui um Salvador manso, amável, um homem que é cheio de amor. E isso nos faz pensar logo em Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito. Isso nos faz logo pensar em 1 Coríntios 13, onde Paulo fala sobre o fruto primordial, o mais
excelente do Espírito, que é o amor, e que você pode ler 1 Coríntios 13 e tirar a palavra amor e colocar a palavra Jesus, e vai dar certinho, porque é uma descrição do caráter de Jesus, que é fruto do Espírito, que ele está cheio deste Espírito. Então, o fato que Jesus é o homem do Espírito não é uma afirmação teológica seca, mas é uma coisa real que Jesus mostrava plenamente em sua vida. Vamos terminar com o terceiro ponto, eu vou correr agora, sobre morte, ressurreição e ascensão. Hebreus 9 fala sobre sua morte em termos da obra do Espírito, Cristo que pelo Espírito Eterno si mesmo se ofereceu a Deus. Então, o Espírito Santo está atuante no seu sacrifício. Mas nós não temos muitos outros dados no Novo Testamento sobre a participação do Espírito neste aspecto do seu ministério. Nós temos em Romanos 1, 1 Timóteo 3, 1 Pedro 3, referências à obra do Espírito na ressurreição. Ele participa neste ato de redenção. Jesus foi ressurreto com um corpo de glória. Nós lemos isso em Romanos 6, por exemplo. E nós lemos também em verso 4 e Filipenses 3, verso 21. E ele se tornou, isso é importante, ele se tornou um espírito vivificador, diz o apóstolo Paulo. O segundo Adão se tornou um espírito vivificador. E este espírito, que muitas Bíblias têm com E minúsculo, pode ser traduzido e deve ser traduzido, diz Sinclair Ferguson, com um E maiúsculo. É uma referência ao Espírito divino. 1 aos Coríntios 15, 45 diz o último Adão, porém, é espírito vivificante, o espírito que dá vida. Devemos entender que pelo seu nascimento, seu ministério, sua morte, sua ressurreição, junto com a obra do Espírito Santo em todas essas etapas da obra de redenção, aconteceu uma identificação muito grande entre Jesus Cristo e o Espírito. Em João 14, esta identificação tão grande que até Paulo chega a dizer que o último Adão se tornou um espírito vivificante, o espírito vivificante. Vamos considerar isso rapidamente. João 14, verso 16, Jesus diz o seguinte: eu vou rogar ao Pai, ele vos dará outro paráclito. Quer dizer, eu sou um, eu vou mandar um outro, mais um. E a palavra grega usada significa exatamente isso, outro mais um do mesmo tipo. É a palavra allos. Eu não sei se eu coloquei lá. Coloquei? Sim, allos, não heteros. Porque grego também tem a palavra heteros, que significa outro no sentido de outro tipo. Por exemplo, heterossexual, tem essa palavra em português, que significa um homem casa com mulher, dois seres humanos, mas de tipos diferentes, não é? Não é homossexual, que é o mesmo tipo de pessoa, dois homens, duas mulheres. Isso é heteros, outro de outra qualidade. Mas Jesus não fala isso, que eu vou mandar outro consolador de outra qualidade diferente. Mas ele fala, eu vou mandar outro consolador, mais um do mesmo tipo. Então, ele está se considerando também parácletos. Parácletos, ele está se considerando. Ele e o Espírito Santo são consoladores. E se nós estudamos um pouco mais, nós vamos ver que, por exemplo, como já lemos em Romanos 8, verso 9 até 11, que tem uma identificação muito grande entre Cristo e o Espírito. A Bíblia não confunde as pessoas, isso não é nada, nunca acontece, mas a Bíblia identifica muito, de uma forma bem íntima, a sua obra. Ter o Espírito é ter Cristo. Ter Cristo é ter o Espírito. Não ter o Espírito é não ter Cristo. Nós lemos isso já em Romanos 8. Agora, em 2 aos Coríntios 3, o apóstolo fala
alguma coisa bem interessante, 2 Coríntios 3, 17 até 18. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Agora, esta última frase, como pelo Senhor, o Espírito, pode ser traduzido de várias formas. Nós poderíamos, por exemplo, traduzir como pelo Espírito do Senhor. Bom, nós não temos tempo, mas rapidamente, tem 3 possibilidades da tradução do grego. Pode ser o Espírito do Senhor, pode ser do Senhor que é o Espírito, que é mais ou menos a tradução que nós temos aqui na revista e atualizada, e pode ser como pelo Senhor do Espírito. Ok? Todas essas traduções são traduções legítimas. Sinclair Ferguson acha que a tradução mais correta e apropriada é a última, como pelo Senhor do Espírito, que é Jesus. Quando a Bíblia fala sobre o Senhor, no Novo Testamento, é uma referência a Jesus. Então, ele é aquele que possui, como já vimos em João 3,34, possui sem medida o Espírito Santo. E mesmo sendo ontologicamente distintos, assim, eles são distintos no sentido da sua existência. Eles são pessoas distintas. Tem o Espírito Santo, tem Jesus. Não, isso não é misturado, não. Mas o Espírito Santo, participando plenamente no ministério de Jesus, da sua concessão até sua glorificação, o Espírito Santo, ele, diz Sinclair Ferguson, foi como se fosse impresso com o caráter de Jesus. E ele se tornou o Espírito vivificador. É ele, Jesus, que tem os 7 Espíritos e as 7 estrelas. Apocalipse 3 fala sobre isso. E em Apocalipse, quando fala sobre os 7 Espíritos, é uma referência à plenitude do Espírito Santo. Não é assim que o Espírito Santo é dividido em 7. Mas, falando sobre os 7 Espíritos perante o trono de Deus, é a plenitude do Espírito Santo. E Apocalipse 3, verso 1, está dizendo que Jesus tem os 7 Espíritos. Ele tem plenamente o Espírito Santo. Então, quando nós vamos voltar para onde nós começamos, para João, os capítulos 13 até 16, e lendo este discurso, nós vemos uma ênfase muito grande sobre a identificação dos ministérios de Jesus e do Espírito Santo. Veja, por exemplo, que ambos, Jesus e o Espírito Santo, foram enviados pelo Pai e vêm do Pai, que Jesus é a verdade e que o Paráclito é o Espírito da verdade que guia cristãos na verdade. Eu tenho os textos aqui que eu não vou abrir por causa do tempo. Jesus é mestre dos discípulos. O Paráclito vem ensinar os discípulos, lembrando a eles o que Jesus já ensinou. Está vendo a conexão aqui? Jesus é o Paráclito, e o Paráclito são testemunhas. Veja, por exemplo, o verso 37 de capítulo 18 e verso 26 do capítulo 15. Jesus e o Espírito Santo são testemunhas. O mundo não conhece e nem recebe Jesus, e da mesma forma não conhecem e nem recebem o Espírito Santo. Em todos os sentidos, o Paráclito, o Espírito Santo, é aquele que recebe o que pertence a Jesus Cristo. Vai para João 16, verso 14. João 16, verso 14. Ele me glorificará. Por quê? Porque há de receber do que é meu e vou-la há de anunciar. Então nós vimos, como o Dr. Manuel já mencionou, eu acho, na primeira aula já, nós vimos o Espírito Santo se identificando completamente com o Senhor Jesus Cristo, de tal forma que ele serve para
promover, para manifestar, para declarar, para anunciar tudo o que tem a ver com Jesus, para a glória de Jesus, que tem, diz Paulo aos Colossenses, toda a preeminência. E Jesus, ele vê esta identificação de propósito, esta identificação de ministério, de atuação. Ele veja, por exemplo, em João 14, verso 18, ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E Jesus está falando isso no contexto de mandar o Espírito Santo, não está falando sobre sua última vinda, na sua segunda vinda. Ele está falando sobre a vinda do Paráclito, que nós lemos em João 16 e João 14, por exemplo. Então, o que nós vemos? Nós vemos que o Espírito Santo atuou em todos os momentos da vida do Messias nesta terra, desde a sua concepção até a sua ressurreição. Nós vemos que o Espírito Santo, de uma forma crescente, se identifica com Jesus e com seu ministério, sendo formado como espírito messiânico pela vida e ministério de Jesus. E agora, como o Espírito de Jesus Cristo, que existe, ou que opera de tal forma que ele glorifica Jesus Cristo, que ele recebe as coisas de Jesus Cristo e repassa as coisas e anuncia as coisas de Jesus Cristo, ele vem até nós nesta capacidade. Ele vem até nós para nos reformar, para que nós também sejamos feitos ou transformados conforme a imagem de Cristo. Vamos voltar e encerrar com 2 aos Coríntios 3, verso 17. De novo. 2 aos Coríntios 3, 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 aos Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado. Lembra-se que no Antigo Testamento tinha que colocar um véu por causa da glória do Senhor. O povo não aguentava. Mas nós não. Nós podemos contemplar, como por espelho, a glória do Senhor. E contemplando, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor do Espírito, como Sinclair Ferguson iria traduzir. Então nós vemos a função primordial do Espírito Santo aqui para com os crentes. Ele atua e opera para que nós sejamos transformados de glória em glória à imagem de Cristo. E sabendo disto, nós podemos agora considerar semana que vem o que significa a sua vinda no dia de Pentecostes. Se o Espírito Santo, a obra dele é de glorificar Cristo e também nos transformar de uma forma gloriosa, mais e mais conforme a sua imagem, então nós vamos considerar à luz disto a vinda dele no dia de Pentecostes. Ok, esse capítulo, irmãos, é capítulo muito denso. Eu tive que pular várias coisas, ele entra em várias discussões bem técnicas sobre o nascimento virginal e outras coisas. Um capítulo que tem muito ensino e muito compacto, muito denso. Eu acho que isso se refletiu também na aula, mas eu espero que vocês receberam alguma coisa que vocês possam levar para casa.